Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento, nosso bate-papo aqui do pregão no dia 10 de abril de 2013. Que fechamento que a gente teve, foi aí um movimento bastante assustador. A gente realmente teve surpresa aí no fim do pregão com esse julgamento aí da Vale. E complicou toda a nossa vida, né? Complicou toda a nossa análise para amanhã. Realmente ficou muito difícil encontrar aí alguma posição para amanhã, uma vez que a gente fechou aí com um monte de invertido, tá? Inclusive no nosso índice. Inclusive no Ibov a gente teve também um grande invertido. Que no da Vale a gente vai comentar, vamos mostrar para vocês, mas horrível. E acabou deixando a nossa vida bem complicada, tá, gente? Acabou fechando aí bem difícil o nosso pregão, tá? Então, claro que a gente estava tranquilo, a gente tinha stop em todas as posições, evidente, mas é aquela história, sempre complica um pouco a nossa vida, a gente sempre acaba tendo dificuldade de trabalhar dessa forma, com essa volatilidade no fim do pregão, tá? Então, não é aquilo que a gente gostaria de ver, principalmente no caso da Vale, que a gente estava bem tranquilo com ela hoje, nosso lançamento coberto lá para segunda-feira, bem tranquilo, todo mundo curtindo a posição aí, a Vale acima dos 34, estava tudo certo, e de repente estamos tomando sufoco de novo, né? Então para amanhã já um fantasma aí da abertura em gap, a gente já está morrendo de medo de abrir em gap, enfim, então complicou toda a nossa vida, tá? De novo, amanhã agora a gente deve ter muita dificuldade, o mercado deve ter muita volatilidade, e vamos lá, nosso trabalho é esse, não tem que reclamar, tem que fazer funcionar. Darcy, sejam bem-vindos, vamos lá, boa noite aos dois aí, estão sempre nos ajudando aí nas análises. Boa noite a todos. Então é isso aí, gente. Liberei minha tela para vocês. Vocês estão visualizando o Ibovespa diário. Como eu disse, complicado, né? A gente estava indo muito bem até a metade da tarde, quando a Vale começou a desabar, a despencar. Puxou todo o nosso índice. Agora a gente fica naquela situação. Tira o movimento da Vale, a gente teve um dia maravilhoso. Agora, colocando o movimento da Vale, a gente teve aí um pregão muito complicado. Com base nisso, a ideia seria vender. Se a gente for analisar o candle do dia de hoje, a ideia seria venda. Porém, a gente tem a Vale fazendo aqui um movimento assustador, com um volume monstro aí de 1,6 bilhões. Então é difícil, complicado. Eu sugiro o seguinte, Darcio, Guerra, não vamos colocar, não vamos analisar nem o nosso Ibovespa e nem a Vale. Tá? Eu acho que está muito influenciado por esse movimento da Vale. Qualquer análise que a gente faça do Ibov corre um risco enorme de estar errada, tanto para compra quanto para venda. Como eu disse, tira esse movimento do Ibov e a gente estava maravilhoso, o mercado estava muito bonito. Com esse movimento ele fechou muito feio. Agora, o que é o padrão? É o movimento anterior à Vale ou o movimento depois da Vale? Entendeu? Então eu acho que a gente deve pular o Ibov hoje, vamos diretamente para os ativos e trabalhar com a tendência de cada ativo independente do Ibovespa. Porque para mim a leitura do Ibov fica comprometida. O que vocês acham? Concordo. Concordo também. Ficou complicado, né, de enxergar alguma coisa, né? E o pior é que o Ibov acaba influenciando os ativos em si, né? Teve um caso de ativo que estava lindo e acabou não fechando na máxima por conta dessa queda. Né? Exatamente. A gente teve exatamente essa situação. Entendeu? Então, para mim, influenciou demais. Tá? Eu acho que o índice ficou viciado, vamos dizer assim, em função desse movimento. Vamos pular ele, vamos diretamente para os ativos, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar direto com o JBS. Pouca movimentação, pouco volume, não tem muita coisa para dizer dela. Marfrig, a gente teve hoje um dia de queda. Todos os ativos a gente vai ter que observar. Ó. Depois aqui
da notícia, ela afundou. Estava na máxima do dia e afundou tudo. Nós vamos ter essa constante aí, gente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos recomendar venda nessas condições ou vamos ficar de fora? Eu prefiro ficar de fora da Marfrig. Eu acho que a gente pode adotar um padrão, tá? Todos os ativos que tiverem nessa mesma condição, que é a condição do Ibov, a condição da Vale e tal, a gente não recomendar, nem para compra nem para venda, porque aquela história, depois a gente sabe que o negócio não está muito viciado, está muito complicado, não adianta a gente recomendar um negócio que a gente mesmo não vai fazer, né? Então, eu acho que se torna aí um pouco complicado. Fechou? Fechado. Maravilha. Fechado. Então tudo que tiver nessa condição aqui, gente, tá, como a Marfrig, no caso, estava lá em cima e depois, aí nesse mesmo horário, foi lá para baixo junto com todo o mercado, a gente não vai comentar, tá? Porque não adianta dizer para vocês comprarem ou venderem, vai ter alguém que sai vendendo já na abertura com base na nossa recomendação, vai ficar chato para todo mundo, né? Então vamos pular isso aí. Não sei se nós vamos ter alguma recomendação. O ABTOW está feia, com volume baixo. Lojas americanas, mesma coisa, também dentro da consolidação enorme dela. Lojas Renner, também mesma situação. BVMF3, essa tá bonita, cara, essa continua bem. A questão é a seguinte, nós estamos de novo com esse ativo no meio de uma consolidação e ela teve aqui a abertura, depois disso 2 rompimentos falsos, só volatilidade ao longo de todo o dia, muito antes da notícia e tal. Eu não gosto, tá? Apesar do dia de hoje, para mim ela continua em consolidação. Eu fico de fora. Também. Concordo. A Fibria é um movimento também muito doido que ela fez aí. Já estava caindo antes, corrigiu e fez mais uma pancada. Grande volatilidade no fim. Você vê, para a gente pensar em venda nela, é lá no 23,27, ela fechou em 23,88. Então, pô, tem que estar caindo 2% amanhã para sinalizar uma venda. Eu, de novo, fico de fora. Né? Não tem muito o que fazer. Suzano, olha que movimento horrível da Suzano. Também não sei o que dizer, vou ficar de fora. Klabin, mesma coisa, sem perspectiva. Hipermarcas. Essa foi bonita, cara. Essa mandou bem. Teve um dia forte aí. Ao longo de todo o pregão. Acabou sendo prejudicada no final, mas ainda conseguiu voltar e fazer máxima do dia, né? Eu não gosto muito dela estar na região das médias, vindo de nova mínima. Tá? Para mim isso é uma região tanto quanto complicada. E aí fica a dúvida, vamos recomendar ou vamos pular essa também? O que vocês me dizem? Fechamento perto da máxima, volume acima da média. Ok, vamos mandar compra nela então, rompendo 16,45, coloca algo em 16,88, depois em R$17. Ok, Darcy? Ok. A Cosan está muito feia, não tem o que fazer. Embraer, sempre subindo, sempre com volume baixo, a gente sempre dizendo que está perigosa. Se a gente não recomendou nos últimos 2 ou 3 pregões, não é hoje que a gente vai recomendar, né, gente? Então vamos ficar fora dela também, tá? A Cielo deixou aqui um candle estranho. Como é que ela estava? Ela estava, de certa forma, bem até. Cedeu um pouco aí no final, né? Mas não dá para recomendar. O fato é que não dá. O volume foi acima da média, tudo, mas o fato é que não dá. Muito volátil também, né, gente? A Petrobras também estava num dia muito bacana. E do nada também ela acabou apanhando. Gente, está tudo mais ou menos assim. Vamos seguir o padrão e também não vamos comentar, tá? Muito complicado.
A Vale, a gente não pode dizer nada, porque o movimento que ela fez hoje foi simplesmente assustador. Não faz sentido a gente comentar isso aqui em termos gráficos, porque é volatilidade pura. O papel estava em 34,79, estava todo mundo feliz da vida na máxima do dia e de repente ela afundou. Então caiu aí R$2, tá? Então, pô, complicado. Vamos pular ela também. A Gerdau também está numa condição estranha. A CSN também está na mesma condição. A Uzi Minas também não tem muito o que fazer. A Gol também está muito complicada, também não tem muito o que fazer. OGX P3, a gente não está nem comentando mais ela, porque já virou um micão aí, né? 1,50. MMX não movimentou o dia inteiro. A Braskem está muito, muito, muito forte. A gente não quis recomendar ela ontem em função dessa alta aqui. Já 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias consecutivos de alta. Então, se a gente não recomendou ontem, vamos manter a lógica e não recomendar hoje, que está cada vez mais esticada, né? Então, não dá para observar muito isso aí também. Banco do Brasil. Pô, posição linda do Banco do Brasil, estava lá perto da máxima e acabou voltando aí no final, tá? Para mim, um papel que segurou o dia inteiro, acabou apanhando um pouco no final, junto com o resto do mercado, mas ele ficou interessante. Eu acho que se tem algum papel que a gente pode recomendar aí é Banco do Brasil. Colocar compra aí rompendo 29, 28,45 ou no 29. O que vocês acham? Apanhou pouco, né? Você deu pouco. O que foi? Eu acho que ele cedeu pouco, vale a pena sim. Tá? Todo mundo tomando porrada, ele segurou lá bem, antes ele estava bem antes de sair essas notícias. Acho que vale a pena. Maravilha. O Bradesco. Esse voltou antes já, né? No começo do dia. Então, para mim, o Bradesco faltou o fechamento na máxima. Então, não gosto muito dele, não. O Itaú também deixou um movimento estranho aqui. Eles foram no começo do dia, eles voltaram bem antes da pancada na Vale. Então, não tem muito a ver com isso. Então, também não gosto. Também o movimento foi estranho aí, tá? A Brasil Foods também praticamente não movimentou. A MRV fez um movimento muito, muito forte e também muito, muito volátil, né? Então foi lá embaixo, voltou, depois aqui para cima, só volatilidade, tá? Eu prefiro ainda ficar de fora desse ativo aí. O volume foi baixo e teve extrema volatilidade, eu não gosto. A PDG também deixou um movimento estranho. A Gafisa também deixou um movimento estranho. A Cirela também está numa condição estranha. O mercado fechou inteiro estranho, a gente não tem o que fazer. A Rossi também não dá nem para compra nem para venda. A LLL3 rompeu, a gente estava de olho nela, rompeu na abertura, foi embora. Vamos ver como é que foi esse fechamento dela aí. Até que fechou interessante, viu? Rompeu o máximo, foi embora. Fechou acima aqui do topo anterior. Vamos colocar uma comprinha nela, rompendo aí 10,56, com alvo nos 11, tá? E meio que é isso aí, Darcy. Não tem muito mais o que ver, não. HGTX. Bom, coloca lá, cara, aqui, ó, a Bisa. A Bisa dá pra colocar uma vendinha também, tá? Vamos ver como é que ela se comportou ao longo do dia. Ela tinha caído antes da Vale já. Então vamos colocar a venda nela. Colocar a venda na Bisa aí, perdendo 2,42, alvo lá na mínima, nos 2,19, tá? Vou colocar mais um ativo. E daí coloca lá na análise do Ibov, que a gente não vai analisar o Ibovespa, e que a gente vai ter muito poucas recomendações no dia, porque o mercado ficou todo... a análise ficou toda comprometida aí em função do movimento final do mercado aí, puxado especialmente pela Vale, ok? Ok.
Bom, vamos lá. Darcy, eu vou passar aqui pelos contratos da BMF, porque não mudou muito em relação a ontem, pelo que eu vi aqui, tá? Então, o contrato de café está na mesma situação, consolidado há dias, vale a mesma análise que você fez antes de ontem, lá na sexta, na quinta, enfim, não tem muito o que dizer. O contrato de milho, ele foi lá para baixo, mas eu acho que ele está bastante volátil aqui nessa região, não corrigiu muito, e eu gostaria de ver se eles vão manter esse quedo para amanhã na BMF lá, que eles mudam o nome da noite. Né? O que você me diz? Também prefiro dar uma olhadinha amanhã de manhã nele de novo, mas mesmo assim ele está muito volátil, Fabiano. Aqui fez um rompimento parecido, né? Aqui tinha um rompimento desse, ele rompeu, voltou tudo, enfim. Então eu não estou gostando de operar milho, cara. Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha amanhã lá no call de abertura, tá? Por enquanto vamos deixar. O boi gordo continua também lá naquela região. O nosso mini dólar cedeu um pouco hoje, bateu lá em 1980, 1,98. Vamos ficar só observando o dólar também, a gente não está operando. Parece que não dá uma venda linda. Cara, o negocinho está movimentando 0,5%, o contratinho 0,48%, 0,5%, 0,35%, enfim, 0,07%, 0,22%, praticamente não movimenta. Não vale nem o risco da entrada, tá? Nem a corretagem, então não está compensando. E o nosso mini índice ficou essa salada aqui, tá? Então a gente vai... não vamos analisar o mini também, tá? Vamos nos abster aí da análise, em função aí da grande volatilidade que a gente enfrentou no final do pregão, tá? Então vamos ver amanhã como é que ele vai abrir, como é que vai se desenrolar essa situação da Vale, para a gente poder analisar o restante do índice, porque ficou tudo comprometido, tá? Talvez não é o call que a gente gostaria de fazer, né, Darcy? Mas é o que a gente tem na mão, né? Então vamos trabalhar com o que a gente tem e tentar ser o mais coerente possível, concorda? É isso aí, é o que temos na mão agora. A Selig fechou bonito, hein, Fabiano? Dá uma olhadinha. Fechou interessante sim. Dá para pensar numa comprinha nela, viu, Guerra? Rompendo aí 24,49, alvo lá no 24,64, depois aqui no topo anterior, lá na região de 26. Então, acho que pode ficar legal, sim. Faltou um pouquinho mais de volume para ela, mas ela fechou bonita, sim. Ficou legal. Coloca no relatório lá então, viu, Dácio? Recomendação aí. Dando certo, pode manter a posição para swing trade, né, claro. Ok. Mais alguma aí, Guerra? Não, só ela veio. Então é isso, gente. Nosso call hoje foi bem mais curto que o normal. Acho que dá pra ver que a gente também ficou bem decepcionado com o movimento que a gente teve. Aí complicou tudo, né, pessoal? Complicou a nossa vida toda. E para amanhã, como eu disse, nós não sabemos o que vai acontecer. Essa é a realidade. A gente complicou toda a análise, comprometeu toda a análise. Então agora tem que ter paciência, esperar amanhã realmente a abertura e ver o que vai acontecer. Tá? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Vamos tentar trabalhar com bastante coerência nas análises para a gente conseguir fazer alguma coisa tranquila, alguma coisa consistente no pregão de amanhã, tá certo? Então é isso aí, uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação, como sempre, nossos amigos Bruno Guerra e Darcio Alves. E é isso aí, gente. Agora às 6h30 nós temos aí um bate-papo sobre o lançamento coberto com o professor Alessio, não percam, e amanhã a gente vai estar ao vivo a partir das 9h30 aqui no call de abertura da Interinvest. Um abraço e até lá. Um abraço a todos, até amanhã. Até amanhã.